meus amigos, minhas amigas do programa Gotas de Amor. Mais uma vez, pela graça de Deus, nos encontramos neste programa. Estamos estudando já há alguns programas, acerca da exortação do Papa Francisco, que ele chamou de Amoris Laetitia, a alegria do amor, onde o Papa trata do amor na família. E chegamos àquela sessão que o Papa chama de situações complexas, algumas situações complexas. Na semana passada tratamos daquela matéria acerca do matrimônio entre um católico e um cristão não católico. Hoje vamos tratar de um outro tipo de relacionamento de matrimônio. O matrimônio entre um católico e alguém que não seja cristão. Aqui se trata, portanto, de um outro culto, Um católico com alguém que não é cristão. Portanto, que está fora do horizonte de fé no qual Jesus é o Senhor, é o Mestre. Isso nós chamamos na igreja de disparidade de culto, isto é, o culto diverso, ou cultos diversos. Aqui se trata do culto cristão e de um outro culto não cristão. Por isso nós chamamos de disparidade, diferença. E nós chamamos na matéria de matrimônio de matrimônios com disparidade de culto. Então vamos entender o que seja isso e como o Papa sinaliza o modo de viver esta realidade do amor. Os matrimônios, diz o Papa, com disparidade de culto, representam um lugar privilegiado de diálogo interreligioso, de diálogo entre religiões, entre cultos. Comportam algumas dificuldades específicas, tanto no que se refere à identidade cristã da família, como no que diz respeito à educação religiosa dos filhos. Imaginemos então um católico que se casa com um judeu, um católico que se casa com um muçulmano, um católico que se casa com alguém de definida e clara opção espírita, um católico que se casa com alguém que construiu, na sua história religiosa, uma opção pelo budismo ou por outras religiões orientais. Aqui estamos diante, portanto, de outras tradições religiosas, fora do cristianismo. Isso nós chamamos de disparidade de culto. E o Papa vai então convidar-nos a um olhar, digamos assim, atento. Esses matrimônios representam um lugar privilegiado para o diálogo interreligioso. Mas supõe que isso seja feito também com sinceridade, com abertura, com respeito ao outro. Isso acontece? Acontece, pode acontecer, sobretudo nesse tempo em que se multiplicam grandemente e rapidamente as tradições religiosas. É possível encontrar quem no meio de nós já viva essas outras expressões religiosas, esses outros cultos. Então, nós temos também que pensar que o amor humano pode chegar aí. Que um católico eleja, ou seja, eleito por alguém que professa um outro culto não cristão. Aqui então nós temos que ajudar sim esses casais, pensando evidentemente naquela que é a nossa parte católica. Primeiro, mostrando a importância e a necessidade de estarem sempre num diálogo respeitoso. Os diferentes podem conviver juntos? Sim. Nós já somos diferentes já na natureza, homem e mulher. As diferenças estão postas desde o princípio. Elas podem, digamos assim, se firmarem ou se multiplicarem ou até se tornarem mais complexas, Porque certamente não será fácil a identidade religiosa de uma família onde há dois elementos, o cristão e o islâmico, o cristão e o judaico, o cristão e
budista. Então, percebam que de fato aqui se trata de uma construção que será mais exigente. E mais ainda a educação dos filhos, diz o Papa. Aqui vai ser preciso, sim, muito discernimento, e acho que o critério, digamos assim, fundamental é o critério do não adiamento da experiência religiosa dos filhos. Algumas tradições, né, optam exatamente para que a maturidade da fé, a opção de fé, venha, né, na juventude ou em etapas avançadas da vida. Nós, no catolicismo, no cristianismo, né, optamos pela fé que chega ainda na infância. Tão logo nasce aquela criança, se oferece o sacramento do batismo, como na tradição católica, né? Então, o que fazer? Oferecer logo um caminho inicial ou esperar aquela idade pensada para que essa opção seja feita? Penso que aqui se trata do quanto antes, levando em conta inclusive os grandes males e dificuldades e problemas do nosso tempo. Não dá para adiar, não dá para adiar a experiência religiosa. Ela precisa vir o quanto antes, de modo que quando chegar a experiência real, concreta do pecado, ou a investida real do mal, da iniquidade, ali já haja uma graça posta anteriormente, pelo sacramento do batismo ou qualquer outro que se tenha recebido. Portanto, os matrimônios com disparidade de culto apresentam sim algumas dificuldades, por isso estão entre as situações complexas. E temos que ajudar sim esses casais, sobretudo aquela parte católica que está confiada a nós, a dar conta exatamente de assumir, na perspectiva da fé cristã católica, os compromissos da família, da paternidade, da vida conjugal, da vida de fato familiar, a fim de que nada se perca desta identidade cristã que aquele cônjuge tem e leva para dentro da sua opção de matrimônio. Perceba então, irmãos e irmãs, que é preciso sim que a igreja acompanhe cada caso, acompanhe cada situação. Daí a importância de uma boa pastoral familiar, que possa discernir e ajudar os casais nessas situações complexas. Então vamos também rezar para que entre nós se multipliquem os agentes da pastoral familiar e o nosso olhar pastoral sobre as diversas realidades de família que já se multiplicam entre nós. A todos abençoo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.